Quando Mateus, Marcos e Lucas, que são 3 evangelhos muito parecidos, na teologia a gente chama eles de sinóticos, que significa semelhantes. Só João que é diferente, né? São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são muito, contam sempre as mesmas histórias, e João é diferente. Desses 3, o primeiro a ser escrito é o livro de Marcos. Foi o primeiro a ser escrito. Mas o fato é que em um deles diz que Jesus estava saindo da cidade e encontrou um cego. No outro diz que Jesus estava chegando na cidade e encontrou 2 cegos. E isso confunde, e muita gente usa esse trecho para dizer que a Bíblia conta mentiras. Vamos lá. Primeiro é importante que você saiba que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não escrito por Deus. Não foi Deus que escreveu. Segundo, Deus não ditou palavra por palavra e alguém foi lá e escreveu. Não, Deus inspirou, iluminou, trouxe à mente sabedoria para colocar. E por causa disso, tem a inspiração, o poder de Deus, mas também tem a percepção do ser humano. É como se você fosse descrever o Paulo que você nunca viu, e eu chamo ele de sombra. Você ia tentar descrever pela voz, pela risada, pela piada, ou pelo que eu falo dele. Mas se eu for descrever o Paulo, eu vou descrever de outra forma. Da mesma forma, se você pedir o seu pai ou sua mãe para falar de você, cada um vai dizer de um jeito. Mas significa que são 2 de você? Não. Significa que são pontos de vista diferentes da mesma coisa. Porque nós temos impressões diferentes. Então esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. Mas isso não justifica o fato de que um texto diz que Jesus estava saindo e outro diz que Jesus estava entrando. Só que em todos os textos fala da mesma cidade, Jericó. O que ninguém sabe ou que não presta atenção é que em Israel tem 2 Jericós. A Jericó Velha e a Jericó Nova. A Jericó Velha foi amaldiçoada por Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, e as muralhas ruirão. Lembra disso? Depois que Moisés morre, Josué trava a batalha de Jericó contra as muralhas de Jericó. Então, ao passar pela cidade, ele amaldiçoa aquela cidade. E ninguém nunca mais consegue reconstruir. Então o que as pessoas fizeram? Próximo ali, construíram a nova Jericó. Agora, eram 2 cegos ou era um cego? Eu entendo que eram 2. Mas vários citam apenas um porque apenas um foi insistente. Insistente a ponto de chamar a atenção com seus gritos, com seus berros e de ter o nome mencionado, que foi o cego Bartimeu, que Bar é filho e Timeu é o nome, então filho de Timeu. Ele não tinha um nome, né? Ele recebeu uma classificação. Qual é o seu nome? Eu sou filho de Timeu, que devia ser alguém importante na época. Então, 2 cegos deviam estar lá, porque na cidade velha de Jericó, as pessoas que não eram nada eram jogadas lá. Os leprosos, os cegos, os aleijados, eram todos jogados lá, porque ficava fora das portas da cidade sagrada de Jerusalém, onde só entra quem é bonzinho e quem não tem defeito nenhum. Então as pessoas que não eram aceitas eram jogadas lá. Dentre os cegos, tinham 2 que perseguiam Jesus, mas um fazia um escândalo de querer encontrar o filho de Davi, a ponto de Jesus parar e conversar com ele, e aí ter apenas um nome relatado. E 2 dos discípulos preferem narrar apenas a experiência mais marcante. O outro narra de uma forma mais geral. Não tem nenhuma contradição. Apenas pontos de vistas e situações diferentes.